pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, eu queria compartilhar com vocês umas coisas legais que eu recebi. Aliás, que eu recebi não, né? Que eu vi no meu Instagram à medida que eu navegava pela página principal do Instagram. E uma notícia que eu li, que também não é necessariamente de hoje, mas é agora de agosto de 2021, que me fez refletir um pouco e eu resolvi compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Então vejam, uma coisa que me chamou a minha atenção, foi o número de anúncios que passa lá pelo feed do Instagram de oferta de cursos ou de empresas ou de franquias para você dar aulas ou ensinar sobre a Bolsa de Valores. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Nossa, quantas propagandas de pessoas para entrar na Bolsa de Valores, para fazer curso, para mexerem com ações, com renda variável e tudo mais. E aí, o que me chamou a atenção foi justamente isso que eu li recentemente, que é a B3, estou com meu computador até abrindo agora e lendo aqui para vocês, que a B3, ela recebeu agora no primeiro semestre de 2021 mais de 500 mil investidores, ou seja, 500 mil novos investidores. Hoje já são aproximadamente 4 milhões de investidores, 4 milhões de CPFs, melhor dizendo, cadastrados na B3. Aproximadamente 4 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de renda variável ou que só ouviram falar e nunca quiseram se arriscar em investir em renda variável. Hoje, aproximadamente 4 milhões de CPFs estão cadastrados na B3. Então, eu parei para refletir sobre isso. Cara, é uma evolução muito interessante, porque o Brasil passou, assim, muito tempo para chegar até a marca de 1 milhão, né? E de repente, depois da pandemia, nossa, quantas pessoas procuraram corretoras para abrir conta, para começar a investir em renda variável. E aí parte dentro de mim nasce aquela curiosidade, mas até que ponto essas pessoas, elas realmente foram de forma consciente, instruídas, com educação financeira suficiente para investir em renda variável, e até que ponto elas foram, vamos dizer assim, sob o efeito manada, que é uma característica de pessoas que dizem, tal ação está fazendo sucesso, está com perspectiva de crescimento, e lá vai todo mundo que nem sabe o que é isso, começa a investir naquela determinada ação. Ou, a renda fixa não tem mais jeito, é o fim da renda fixa, e daí as pessoas começam a correr para a Bolsa de Valores, vamos agora investir em renda variável, e sem ter educação financeira suficiente para isso. Então, eu fico me perguntando, loucura total, né, Vanderlei? E eu fico me perguntando, será que essas pessoas realmente... É porque nós não temos dados que mostrem quantas dessas pessoas que foram realmente tiveram, vamos dizer assim, elas lucraram, elas atingiram o objetivo que foi sair da renda fixa e correr para a renda variável. E eu acredito que muito do resultado disso na B3 hoje, vem dos inúmeros cursos que tem de aprenda a investir na bolsa, aprenda a ganhar dinheiro com a bolsa, de 100 mil, uns 10 irão... talvez nem isso tudo, tá? É porque nós não temos relatórios para isso, mas talvez não um estudo. Talvez você esteja sendo otimista. O que acontece? As pessoas estão lá, né, escutando os profetas do mercado financeiro. A taxa Selic caiu,
vá para a Bolsa de Valores, vamos investir em ações. E as pessoas vão, nossa, a taxa Selic caiu, não sabe nem o que é a taxa Selic. Realmente, vamos investir em ações. E são muitas pessoas que têm muitos seguidores, que têm milhões de seguidores, e muitas dessas pessoas que estão no mercado, que estão, aliás, nas redes sociais, influenciando essas pessoas que hoje estão correndo para a B3, claro, por um lado tem um mérito, por um lado ajuda bastante, mas por outro, muitas dessas pessoas não têm nenhuma certificação do mercado financeiro, não tem nenhuma experiência no mercado financeiro, ensina o básico de finanças, de orçamento doméstico, que nesse ponto, ótimo, ajuda muito. O Brasil tem evoluído nisso, as pessoas têm criado um pouco mais de consciência financeira, mas no que diz respeito ao aspecto de investimento mesmo, são poucos os que realmente estão preparados para instruir as pessoas sobre isso. Não é à toa que já havia absurdos assim, de influência de milhões de seguidores orientarem as pessoas a comprarem, a investirem em crédito, em fundo imobiliário para formar reserva de emergência. Imagina, fundo imobiliário, ele pode ter uma oscilação que a pessoa pode investir lá 100 mil e de repente ela pode chegar lá e ter 70 mil. Eu mesma tomo por experiência, eu tinha um fundo imobiliário que eu investia, era pouco dinheiro, foi um pouco antes da pandemia, que ele caiu mais do que grande parte das ações que tiveram quedas bruscas depois da pandemia. Então, mas eu tenho consciência daquilo ali. Agora imagina uma pessoa que não tem conhecimento de renda variável e que por ouvir falar que a taxa Selic caiu ou que a taxa Selic vai cair mais ainda e que deve correr para a renda variável porque a renda fixa morreu. Imagina uma pessoa dessa investir em fundos imobiliários para uma reserva de emergência e de repente ele precisar desse dinheiro, essa pessoa precisar, e quando chegar lá, vê que ao invés de ter rendido mais do que a poupança, que é isso que se prega, na verdade ele perdeu o dinheiro. Já vi também absurdo de influência de milhões, milhares de seguidores que naquela coisa de meio que abaixa a poupança, diz a poupança não presta, a poupança não vale nada, e pessoas sendo influenciadas sem nenhum pingo de planejamento financeiro, sem nenhum pingo de planejamento estratégico, de objetivos específicos para poder fazer a alocação dos seus investimentos. Pessoas que saíram da poupança, que usavam a antiga poupança, anteriormente a 2012, ou seja, quem tinha poupança de 2012 para trás, a antiga poupança, até hoje ela está remunerando mais do que a atual Selic. Imagina a antiga poupança de 2012 para trás, acho que maio de 2012, não lembro a data, ela rendia 0,5% ao mês, que daria na faixa de 6 e pouco mais de 6% ao ano. Hoje, a taxa Selic, a taxa DI, que é 10 pontos percentuais a menos do que a Selic, que de fato é negociada no mercado, ainda está a 5,15. Isso agora, depois que aumentaram as taxas de juros, que já tiveram aí um aumento considerável, né? Considerando que chegamos aí aos patamares de 2% ao ano. Então vejam, nesse cenário de taxas aí de 2% ao ano, que é a taxa negociada no mercado, no caso nem 2%, 1,85%, 1,90%, perdão, ao ano, tinha pessoas se desfazendo da poupança que estava rendendo 6,17% ao ano, porque elas estavam escutando na internet que elas tinham que sair da poupança e ir para fundos ou ir para renda variável. E aí que parte esse meu questionamento. Será que esses quase 4 milhões de pessoas que estão, de CPFs, melhor dizendo, que abriram conta na B3, quanto deles realmente sabiam o que estavam fazendo? Quantas pessoas realmente sabiam o que estavam fazendo? Então, assim, muito importante quando você for fazer ou um curso ou um treinamento,
você dá uma checada na vida dessa pessoa. Não importa se a pessoa tem 10 milhões de seguidores, ou se a pessoa tem 1.000, ou se a pessoa tem 100. Dá uma investigada. De repente é uma pessoa que tem experiência no mercado. De repente é uma pessoa que tem uma certificação do mercado. Aí tudo bem, você já vai mais tranquilo. Agora, se não, de repente só tem a fama. E aí é bom, é ótimo, pode ser uma pessoa que pode ajudar muito no que diz respeito à organização do orçamento doméstico ou daquele conhecimento financeiro mais básico, mas quando se trata de você pegar o seu dinheiro, o dinheiro que você lutou para conseguir, para investir, para juntar aquele pé de meia e você mexer com ele, pense 2 vezes em quem você vai escutar. Pense 2 vezes, investir. É só o que eu tenho a dizer. Porque a moda agora é essa. A taxa Selic se move, depois da reunião do Copom, as pessoas... Qualquer sinal de fumaça que sai de lá, já tem um monte de gente aí querendo dar destino ao dinheiro das pessoas. E muitas vezes não tem conhecimento e não tem qualificação para isso. E tem aquela questão do desejo de ganhar mais, né? Então, vamos para a renda variável, porque lá eu posso ganhar mais. E isso aí é uma coisa tão complexa que, por exemplo, tem pessoas que eu acredito que são excelentes profissionais, que realmente têm competência para dar um curso de análise técnica, para você realmente investir. Aliás, para quem vai naquela expectativa de ganhar dinheiro com a bolsa, não necessariamente investir, né? Porque tem a pessoa que vai investir, é a pessoa que vai já ali fazendo um plano para que tenha um retorno. Mas muitas pessoas também estão sendo estimuladas a irem ganhar dinheiro com a bolsa. Não é bem investir, mas usar as ações, a volatilidade do mercado para ganhar dinheiro. E até que existem profissionais assim que são altamente competentes. E aqui eu até deixo uma sugestão para você, se você quer saber qual é a certificação do mercado para quem vai ensinar a pessoa a ser trader, você procura uma pessoa que tenha a certificação CNPI. CNPIT, que o CNPI é a certificação que realmente capacita a pessoa a conhecer a fundo os movimentos do mercado. Aí muitas pessoas, porque ganharam dinheiro lá com opções, com ações e estão lá fazendo trader, tem alguns que até são bons, que têm experiência de mercado, mas entenda, por garantia, procura alguém que realmente é qualificado para fazer isso. CNPI é a certificação dos profissionais do mercado para ensinar você a entender a análise gráfica ou a análise técnica e também a análise fundamentalista. Tirando isso, se for alguém que está querendo prometer riquezas, primeiro, um profissional sério, ele não promete riquezas. Um profissional sério do mercado, se você vê alguém lá dizendo, olha, venha para cá, largue seu emprego, venha ficar rico, porque eu tenho uma técnica, eu tenho um método para você ganhar muito dinheiro com a Bolsa de Valores, já fuja. Porque essa pessoa possivelmente, ela já começou errada, ela já começou equivocada. Um profissional certificado, um profissional do mercado, um bom analista técnico, ele não promete isso. Muito pelo contrário. Ele vai te esclarecer sobre os riscos que é especular na renda variável. Não é nem investir. Investir também, mas agora voltando para esse ponto especificamente. Um profissional realmente capacitado, ele vai te alertar sobre o risco. E eu te digo mais, você pode fazer o curso com o profissional mais capacitado do mercado. Você ainda vai errar. Porque quando você está diante ali daquelas ações ou daquelas opções e você vê a oscilação dos gráficos, tem todo um conjunto de emoções envolvido ali, e é para isso que as finanças comportamentais estão aí, para fazer realmente vários estudos e pesquisas, que as decisões do investidor, elas não são racionais, elas são quase sempre irracionais, são vieses psicológicos, vieses comportamentais, que
interferem na hora dessa tomada de decisão. Então, por mais que você já tenha um professor altamente qualificado que vai te orientar, te dizer, ensinar sobre os riscos, vai ter momento que ele vai mandar você sair daquela operação e você não vai sair. Porque você está lá ancorado em um preço, porque você está lá sendo influenciado pela aversão à perda, que é uma característica, um viés cognitivo, que a pessoa fica lá, ela não quer se desfazer de jeito nenhum, então suporta uma perda gigantesca de um ativo, e quando ele começa a subir, que ele já suportou toda uma perda, ele vai lá e se desfaz, ou seja, ele acaba se desfazendo no momento de alta e permanecendo no ativo no momento de baixa. Ele pode estar enviesado pelo status quo, que é a vontade de não fazer nada mesmo e ficar ali naquela situação. Então, são vários aspectos que podem contribuir para que a pessoa não queira. Não queira não, para que a pessoa acabe não seguindo as orientações até mesmo de um profissional altamente qualificado. Vanderlei, olha, estamos nós dois aqui nessa live, tá? Mas eu vou deixar gravada porque eu queria deixar esse recado para o pessoal. Sobre Bitcoin. Pronto, Bitcoins é a bola da vez. No meu entender, as pessoas agora estão, né, evoluindo. São as criptomoedas. Então, no início do ano, no início da pandemia, a moda era vamos para a bolsa. Vamos para a bolsa ganhar dinheiro. Agora a moda é vamos investir em Bitcoin, agora vamos investir em Ethereum, agora vamos investir em criptomoeda. E às vezes aquela pessoa que era até conservador, que tinha medo de investir em ações, tá botando dinheiro em Ethereum, em Bitcoins e em outras criptomoedas da moda, porque criptomoedas agora é a moda. E a volatilidade desses ativos, gente, o risco é incrivelmente enorme. Por quê? Porque tem pessoas que já ganharam muito dinheiro e ganharam mesmo, mas também tem pessoas que já perderam seus milhares. Então, assim, renda variável é ótimo, é excelente, deve fazer parte do nosso portfólio de investimentos, mas você precisa equilibrar os seus projetos de vida aos seus investimentos. É isso que nós fazemos como planejadores financeiros, é fazer um mapeamento do que realmente essa pessoa quer, quais são os objetivos dela. Então, não é porque a taxa caiu, porque a taxa subiu, que você tem que sair lá desesperado, movimentando com seu dinheiro. Qual é o seu propósito? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? De repente, um deles é para 1 ano. Aí você vai meter dinheiro em ações, porque estão dizendo por aí que você tem que tirar o dinheiro da renda fixa. Aí chega o dia de você precisar o dinheiro, lá caiu esses ativos, e aí? Mas de repente o propósito é para longo prazo. Então, por mais que você tenha um perfil mais conservador, por que não ter até mesmo um percentualzinho de criptomoedas, de ações nessa carteira, nesse portfólio? Então, na verdade, o motivo desse meu recadinho aqui para as pessoas, assim, refletirem e tentar evitar realmente o comportamento manada e questionar muitas pessoas que você vê hoje na internet, porque informações não faltam. O que falta é formação. Tem muita informação e pouca formação, pouca qualificação. Porque a moda, né? O que está na moda é o que as pessoas estão falando, e elas têm que bancar, elas têm que manter vivo aquele movimento dos seus canais, e as pessoas vão de manada mesmo, assim, seguindo. Então reflita, procure saber quem é esse profissional, qual a experiência de mercado, especialmente quando se tratar de investimento. Quando se tratar apenas de educação financeira básica, não pague juros no cartão, não faça empréstimo, cuidado com o financiamento. Enquanto se tratar só disso, não é danoso que a pessoa não tenha tanta experiência assim, porque, pelo contrário, muitos fazem um ótimo trabalho em relação a isso, eu reconheço. Agora, partiu para o campo investimento, onde eu boto o meu dinheiro, pense 2 vezes. Quem que você vai ouvir para fazer isso? Porque os danos podem ser irreparáveis.
E é isso que eu queria deixar como recadinho para vocês. Se você não está com seu CPF cadastrado na B3 e você pretende ser um investidor de renda variável, então procure realmente orientação e não vá porque a taxa subiu, ou porque a taxa caiu, ou porque no jornal saiu que aquela ação subiu 20%. Aliás, se você escutar alguma notícia de revista de que determinada ação subiu 20%, saia correndo, porque possivelmente ela já fechou um ciclo de alta e ela vai começar a despencar. E é isso o meu recado para vocês. Tchau, tchau, boa noite.